Olá, estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje contando a segunda parte do testemunho do pastor Alzeir Rogério. Pastor, então como foi depois dessa notícia? Como é que foi? Como é que a vida continuou? Como é que foi isso? É bem interessante, Carol, porque de imediato a gente leva um choque. Por mais que a gente não esteja esperando, né? Como eu te falei, eu tive um sonho e eu tinha certeza que aquele exame, realmente, que o ELISA que deu positivo, seria confirmado porque aquilo para mim bastava em relação àquilo que o Senhor já tinha me falado antes. Mas há uma coisa bem interessante, como você se posiciona diante disso. Então a primeira dúvida, né, é a respeito do propósito de Deus. Medo de morrer? Nenhum. Mas é isso mesmo que Deus quer? Então eu acho que a gente precisa realmente se posicionar diante daquele que é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Então eu fui buscar essa resposta de Deus. Mas antes de buscar essa resposta de Deus, é muito interessante o quanto que esse impacto dessa notícia pode gerar algo na gente. Então, há 22 anos atrás, receber um diagnóstico desse tipo, a próxima pergunta seria: daqui a quanto tempo eu morro? Sim, eu tenho quanto tempo de vida? Eu tenho quanto tempo de vida? Porque essa era a situação real. E eu já tinha, Carol, visto muitos dos meus amigos morrerem. E morreram de uma maneira muito rápida. Sim, amigos que foram internados e com menos de uma semana no hospital, mesmo sem saber que estavam contaminados e morreram. Então, assim, amigos que morreram de pneumonia, amigos que morreram de insuficiência respiratória. Eu tive, então, um amigo muito próximo, que inclusive eu tive visitando esse amigo lá em São Paulo, que ele teve leptospirose e depois foi desenvolvendo e aí perdeu realmente muita da sua capacidade, tanto mental quanto física, por causa da leptospirose, junto com a questão do HIV, e morreu assim, sabe, lutando o tempo inteiro, e não havia nada para se tomar a não ser, nesse princípio, o AZT, que ainda estava em fase de testes, né? E o Brasil lutando contra a lei de patentes para liberar esse remédio no Brasil, porque era um remédio muito caro e que ainda não tinha sido liberado. Então a gente vivia esse contexto todo. Não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhuma garantia, não tinha nada. Nada. Entendeu? Então, assim, para você ter ideia, eu, no princípio, quando começou a ser liberado o AZT pelo Ministério da Saúde, que não foi logo de imediato, eu tomava 18 comprimidos de AZT por dia. Nossa. Então, eram 6 comprimidos de 8 em 8 horas. Então, imagina você tomar 18 comprimidos da mesma droga todos os dias. Então, assim, até o suor da gente ficava com aquele cheiro característico, diferenciado por causa da droga, e era a única coisa que tinha. E tinha que tomar, não tinha jeito. Então, eu passei por várias fases. Uma fase que eu deixei de tomar porque acreditei na cura, entendeu? Então, assim, as lutas, elas foram realmente muitas e diferenciadas. É porque o psicológico também não tem como fugir disso. Não tem como. Você tá com uma doença séria, contagiosa, digamos assim. Há um diagnóstico verdadeiro. É real. Né? E aí? Né? Então, tem uma coisa muito interessante, porque assim que... Aí foi princípio de dezembro, eu tirei férias normal em dezembro, fui para a casa dos meus pais, tive em dezembro visitando esse amigo meu em São Paulo que estava em fase terminal, sabe? Então, assim, ele, para conseguir sair um pouquinho com a gente, ele tinha que vestir fralda por causa das
infecções intestinais que eram frequentes e constantes. E nada consertava. Então, assim, pra você ter ideia, e eu peguei um diagnóstico num dia, naquele final de semana eu estava com esse amigo meu. Então, foi muito impactante, porque quando eu cheguei e vi aquele meu amigo naquele estado, a pergunta foi, daqui a quanto tempo eu vou estar assim? Vou estar assim. Quando isso vai acontecer E comigo? quando isso vai né? acontecer comigo? Né? E foi realmente algo que mexeu muito comigo e eu guardando essas coisas para mim. Eu não compartilhei isso com ninguém. Com ninguém. E fiquei com isso para mim, porque era uma relação, uma aliança, um pacto que eu tinha feito com Deus. Eu não ia, conforme falei, com Deus. Não vou abrir a boca para contar a derrota. Então, eu não vou contar para ninguém que eu estou doente. Né? Aí o dia que o senhor mandar eu contar, eu vou contar, mas eu não vou me posicionar como vítima. Aí é que está a questão. Como foi a vida daí para frente? Normal, entre aspas. Na medida do possível. Na medida do possível. Então, não deixei de trabalhar, entendeu? Nunca peguei uma licença médica, mesmo podendo ter tirado, entendeu? Porque eu não estava bem emocionalmente. E fui, mas aí tem uma coisa interessante, que eu saí de férias, fui para a casa dos meus pais, que moram no Espírito Santo, voltei, e quando eu voltei, aí eu fui, centrei e fui buscar o Senhor. Então, diagnóstico em dezembro, logo em seguida férias de final de ano, princípio de janeiro, eu comecei a subir o monte e perguntar do Senhor: Senhor, qual é o teu propósito com isso? Porque há um propósito. Sim, esse propósito é de vida ou é de morte? E eu fui claro com o Senhor nessas minhas orações e nesse meu clamor. Até que eu tive uma experiência tremenda com o Senhor. E foi realmente assim, uma experiência que eu nunca vou esquecer essa experiência. Sabe quando você ouve a voz do Senhor e sabe que é Deus que está falando e você tem a impressão de que você está ouvindo de forma audível a voz do Senhor? Quero saber ainda, em nome de Jesus. Eu estava sozinho no Monte do Palmares, em Belo Horizonte, numa madrugada, orando, e o Senhor clamando e perguntando: Senhor, isso é para a vida ou é para a morte? E o Senhor simplesmente me dá uma resposta assim: vá trabalhar e deixa o resto por minha conta. E foi isso. Ele nem disse que seria para a vida e nem disse que seria para a morte. Mas ele falou comigo que era para eu trabalhar e lançar sobre ele toda a minha ansiedade. O resto era por conta dele. E eu realmente, Carol, tentei e fiz isso. Então, continuei envolvido nos projetos missionários que eu tinha que me envolver. Eu continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo. Continuei trabalhando como professor, como eu era. Inclusive, nesse período, logo depois disso, eu vim dar aula aqui em Sete Lagoas. Então, eu dei aula aqui em Sete Lagoas por uns 2 anos. Então, e mantive a minha vida. Entendeu? Crescendo espiritualmente, crescendo no relacionamento com Deus e guardando todas essas coisas. Sabe assim, como aquele negócio? E tudo isso eu guardava no meu coração. Era só seu. Porque e era exatamente uma das coisas que Deus trabalhou muito em mim. Porque até então isso era meu e Deus. Só entre eu e Deus. E o meu médico. Então era eu, Deus e o meu médico. As pessoas aonde eu fazia o tratamento e o acompanhamento. E é tão interessante a fidelidade de Deus que muitas vezes as pessoas me viam tomando aqueles medicamentos, 6 cápsulas de uma vez, como diz o amigo meu, a conchinha. Né? E nunca, Carol, ninguém perguntou que remédio era aquele.
Se era uma vitamina? Nunca, mas nunca ninguém perguntou que remédio era aquele. Por quê? Se perguntasse, eu ia falar. Você não ia Eu não ia mentir, entendeu? E Deus nunca permitiu isso. Quando que eu abri e compartilhei isso? Nós estávamos numa reunião de intercessão, que eu fazia parte de um grupo de intercessores, e a gente estava numa reunião na casa de um desses intercessores, todos eles amigos meus, e a gente hoje, né, ainda mantém essa amizade, esse relacionamento. E de repente, naquele mover de intercessão e de adoração ao Senhor, o Senhor virou para mim e falou assim: hoje você vai falar. Aí eu falei: como é que é? Eu falei: hoje você pode falar. Eu falei: Senhor, mas o Senhor sabe que eu não vou contar a derrota. Ele falou assim: hoje é para você falar. E tinha passado quanto tempo já? Já tinha quase 3 anos, Carol. E não tinha nenhum sintoma, não tinha nada? Não, tinha alguns sintomas, mas sempre assim, por exemplo, você tem por causa da imunidade, você fica gripado com mais frequência, né? Aparece herpes de vez em quando, mas nunca tive nada que pudesse me paralisar. Específico, nada que fosse... Nunca, a não ser depois, em 2002, né, que eu desenvolvi um quadro de TBC. Então, aí eu tive que realmente parar entre o final de 2002 e 2003 e fazer um tratamento para tuberculose, que foi o tratamento mais longo e demorado. Mas 2002 mesmo foi um ano que eu tive febres com muita constância. E mesmo com febres, às vezes com diarreia, eu não deixei de ir trabalhar. Né? E nesse dia que o Senhor mandou, o Senhor aí contou. Foi, sabe assim, aquela coisa, a partir de agora eu estou contando. Então, a partir de agora, não é meu mais. Então, esse testemunho que eu estou dando agora, por exemplo, eu nunca fiz isso de uma forma pública e para um número maior de pessoas. Então, só agora. Só agora. Né? Então, entendo que há um tempo de Deus para todas essas coisas. Muita gente sabe, mas alguns sabem de uma parte, outros sabem de outras. A história, né? E um testemunho, assim, eu nunca fiz, nunca escrevi, nunca falei em púlpito dessa maneira, entendeu? Contando a história. Então, ali foi algo extremamente libertador. Por quê? Quando eu contei, foi como se realmente arrancasse de dentro de mim um peso. Porque a partir daquele momento, aquilo não era mais meu, ou não era só mais meu, no sentido da exclusividade. Não precisava mais ser segredo. Agora é público. Agora, para falar isso, né, eu realmente precisei de passar por algumas experiências, inclusive de confiança em Deus. E aí vieram muitas experiências no meu relacionamento com Deus. Então, palavras de cura que Deus tinha trago. E aí eu fui entendendo um punhado de outras coisas e outros processos nessa caminhada. Fiquei algumas vezes sem tomar medicamento, e muitas vezes. Então, briguei muito. Aliás, meu médico brigou muito comigo, muitas vezes por causa disso. Mas sempre foi assim, sabe, algo muito que eu entendia que aquilo era um processo de Deus comigo. Então, fazia parte do tratamento. Eu nunca recomendo, né, que uma pessoa com esse diagnóstico, que ele venha parar de tomar o medicamento. Mas na minha relação com Deus, e naquele momento foi isso que eu entendi, e mesmo assim Deus me suportou, no sentido de me dar suporte, de me amparar, de me proteger e de me suprir. Então foi uma experiência assim, muito interessante durante todo esse tempo. E ainda hoje, pastor, o senhor toma medicamentos? Tomo. Aí tem uma outra coisa bem interessante, Carol, essa decisão de realmente voltar a tomar o medicamento e nunca mais parar de tomar o medicamento, ela veio em abril de 2003.
que foi uma experiência muito interessante que eu tive com o Senhor, porque até aí eu sempre estive envolvido em projetos missionários. Então, já tinha ido para a China, para o Timor-Leste, Indonésia, alguns países da África, alguns países da Ásia, Europa, sempre, né, Estados Unidos, América do Sul. Então, sempre envolvido com projetos missionários. Então, as minhas férias normalmente eram férias direcionadas para um projeto e para uma atividade missionária, onde nem sempre você tem, né, umas boas condições de higiene, não tem umas boas condições de alimentação, né, e sempre foi tudo muito tranquilo. E eu sempre convicto daquela palavra, vá trabalhar e deixa o resto por minha conta, né? Então, nesse momento, em 2003, eu já tinha passado pelo processo da cura, né, e do tratamento da tuberculose. Eu estava relativamente bem, estava fazendo ainda o tratamento para tuberculose, porque eu comecei a ter febres constantes em 2002 e comecei a ter sudorese noturna, os sintomas da tuberculose. Comecei o tratamento, então em 2003 eu já estava fazendo esse tratamento e a gente tinha uma viagem missionária para fazer um projeto missionário de aproximadamente 40 dias. E era muito interessante que a gente ia sair do Brasil, ia para a África do Sul, depois Moçambique, voltava para a África do Sul, ia para Angola, voltava de Angola, ia para Índia e Nepal e depois voltava para o Brasil. Nossa. Então, e nesse momento, houve algo muito interessante, que o Senhor não permitiu que eu fosse nessa viagem. Olha, pastor, então vamos fazer o nosso último intervalo e aí o senhor volta para contar o que aconteceu. Por que o senhor não deixou que o senhor fosse nessa viagem? É rapidinho.